Começo de mês, eu acabei de chegar numa casa nova que eu vou ficar mais um mês aqui na cidade de Arezzo, na Toscana. E como todo comecinho de mês, o que que eu faço? As minhas bases alimentares. Que são pré-preparos que eu já deixo prontinho no congelador ou temperados, enfim, para me poupar bastante tempo no dia a dia. Se você não sabe do que eu tô falando, eu fiz um vídeo aqui que eu expliquei o que que são essas bases alimentares e por que que elas te ajudam a poupar tempo na cozinha. Pois bem, eu vou fazer essas minhas bases alimentares agora. Eu separei um tempinho na minha agenda para isso e eu resolvi que eu vou gravar para vocês o passo a passo, para vocês saberem na prática como que eu faço essas bases alimentares, e também quanto tempo que eu demoro, enfim, qual que é o processo para fazer isso, que me ajuda muito na cozinha. Então, bora lá, eu vou começar aqui o preparo e vou mostrar tudo para vocês. Então, o primeiro passo é fazer essa lista dos preparos que eu vou querer congelar. Lembrando que eu vou fazer para um mês. Depois eu vou fazer essa lista de compras, vou no mercado, volto, separo tudo bonitinho, faço a ordem dos preparos, porque isso ajuda muito a poupar tempo na cozinha e é isso que eu quero também mostrar aqui para vocês. Vou preparar tudo, esperar esfriar e depois colocar no congelador. Então, bora lá fazer primeiro a lista dos preparos que eu vou fazer esse mês. Eu sempre gosto de fazer no papel, porque eu sou uma pessoa que gosta de escrever. Mas depois, geralmente, eu coloco isso no computador, principalmente a lista de compras, porque eu não gosto de ir no mercado com uma lista de compras de papel. Eu vou num aplicativo que eu só vou dando check depois na minha lista de compras. Então, eu passo tudo isso pro computador depois. Mas sempre gosto de fazer no papel, porque me ajuda também a visualizar e não esquecer de nada. Então, Vamos lá, vou começar escrevendo os meus preparos que eu escolhi para esse mês. Eu sempre, isso é o que sempre tem, carne moída refogada. E molho vermelho são dois preparos bases que eu sempre faço, todos os meses. Geralmente eu vou fazer, como é para um mês, eu vou fazer 1,5 kg de carne moída. E molho vermelho, geralmente eu vou fazer 2 litros de passata. Mas vamos lá, o que eu escolhi para esse mês, além da carne moída e do molho vermelho, eu decidi que eu vou fazer um frango ao curry, porque eu gosto bastante, faz tempo que eu não faço. Eu vou comprar sobrecoxa de frango e bifes de porco, porque eu gosto bastante dessas duas carnes. Mas são carnes que eu não vou cozinhar agora, mas eu vou deixar elas marinando, já vou temperar elas, separar e porcionar e deixar no congelador. Para quando eu precisar, elas já estarem marinadas há um tempo, para quando eu precisar no dia a dia só descongelar aquele pacotinho com a quantidade que eu vou consumir naquele dia. Então esses são os preparos que eu decidi para fazer esse mês. Como eu comentei, às vezes eu vou variando, gosto muito também de fazer almôndegas, bolinhos de lentilha, hambúrguer de carne, hambúrguer até de frango, almôndega de porco, enfim. Mas é só para vocês terem ideia do que vai rolar esse mês, mas sabendo que fica a critério do que você gosta de fazer em casa, tá bom? Então agora, com base nisso, eu vou fazer a minha lista de ingredientes. Eu ainda tô sentada aqui na minha escrivaninha, eu acabei de fazer aqui, ó, a lista, né, que eu mostrei aqui pra vocês, mas eu vou aproveitar antes de sair pra ir no mercado e fazer a outra lista que é bem importante, me ajuda muito a poupar tempo na cozinha, que é a ordem dos preparos que eu vou fazer as coisas. Quando eu comecei a escrever a ordem dos preparos, antes de ir pra cozinha, levando em consideração sempre a regra de começar pelo preparo mais longo e finalizar com o preparo mais rápido, porque enquanto algumas coisas estão no fogão, eu estou fazendo as outras, me ajudam muito a diminuir esse tempo que eu tenho ficado na cozinha para fazer os preparos básicos. Então eu já vou escrever aqui para quando eu chegar em casa do mercado eu já saber o que fazer e eu vou te mostrar qual é a lógica que eu uso para fazer essa ordem dos preparos. Eu tô aqui com os preparos que eu vou fazer e aí eu vou começar já a escrever a ordem, que é basicamente o que eu tenho que fazer em sequência para fazer esses preparos, utilizando o menor tempo possível. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é descascar cebola, porque eu vou usar cebola para 3 preparos. Então eu já vou descascar pelo menos 3 cebolas, tá? Colocou a mão na massa para fazer uma coisa, já descasca tudo. Eu vou cozinhar a minha carne, porque a carne vermelha, eu gosto de deixar cozinhando bastante tempo essa carne moída, como se fosse um ragu, um preparo em fogo baixo com muito cozimento. Então, é a segunda coisa que eu vou fazer. Vou descascar a cebola, vou descascar a cenoura para colocar na minha carne moída. E em terceiro ponto, eu vou cozinhar a carne moída. Depois disso, eu vou cozinhar o meu frango ao curry.
Enquanto o frango ao curry, a carne moída e o frango ao curry estão cozinhando, eu vou pro meu quinto passo, que é colocar a cozinhar o meu molho vermelho. Quando as três coisas já estiverem no fogo, aí que eu vou começar a temperar o meu frango e o meu bife de porco, tá? E aí, obviamente que aqui eu vou precisar cortar talvez mais alguma cebola, ou também se eu quiser colocar, ou preparar limão, separar os saquinhos, enfim, mas tá tudo bem que isso aqui, ó, tá no fogo. Então, eu vou temperar os bifes e o frango. Então, gente, isso é uma ordem que faz muita diferença pra mim, tá? Então, fazendo isso, me ajuda bastante a saber o que fazer, sabe? Então, eu já chego do mercado, eu já separo todos os ingredientes em cima da minha bancada, da minha mesa, e aí eu vou pegando a ordem certinha do que eu tenho que cozinhar. Então, esse é o meu próximo passo. E agora, bora pro mercado fazer as compras, que tem muita mão na massa ainda tem muita coisa pra fazer ainda. Agora é hora de colocar a mão na massa. Eu já tô aqui prontinha, que significa que eu tô com uma roupa confortável, meu aventalzinho, cabelo preso, e já tô com todas as coisas separadas ali pra cozinhar. São mais ou menos 3 horas da tarde aqui. Eu geralmente separo na minha agenda umas 2 horas pra fazer todos esses preparos. Como eu já comentei aqui, vai rolar carne moída, frango ao curry, molho vermelho e já vou deixar algumas carnes prontinhas marinadas. Então bora lá cozinhar comigo e depois a gente vê quanto tempo eu levei pra deixar tudo prontinho no freezer. Vou fazer aqui com vocês, tá? Ó, coloquei os 2 bifinhos aqui no saco, tá? Porque um pra cada um, né? Uma porção pra 2 pessoas. Então, sempre porcionar pro número de pessoas. Vou pegar a minha gordura, ó. Eu abri o saquinho assim, ó, pra não fazer sujeira. Pega o saco, abre assim, ó, tá? Porque depois você só desenrola e não corre o risco de sujar. Então, abre bem o saquinho, coloca azeite. Agora, o meu ácido pode ser vinagre, no caso eu tô usando limão, porque eu prefiro o sabor, ainda mais esse limão siciliano, que é extremamente saboroso, então combina muito com carne de porco, tá? Vou pegar aqui. Vou espremer, já dentro do saquinho. Vou pôr um limão inteiro, porque eu gosto muito do gosto. Então, beleza, já coloquei aqui. Vai com a minha mão. Agora, sal. Vou pôr alho em pó, que eu gosto bastante também. Pimentinha. Mas aqui, a minha pimenta em pó não acabou, tá? Então eu tô colocando essa aqui mesmo, pra dar um sabor, depois na hora de fritar o tiro. E um pouquinho de páprica doce. Eu gosto bastante também na carne de porco, tá? Vou mexer só um pouquinho aqui e colocar aqui. Boa, fechou, ó. Já tem aqui. O que eu faço agora? Eu pego o meu fechadorzinho, né? Que no caso aqui eu tô usando esse saquinho que tem aqui. Desenrolo com cuidado, tá vendo que aí eu não sujei as bordinhas, ó. Desenrolei. Vou deixar só um espacinho pra eu mexer. Fechar bem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar aquela massageada na minha carne esperta. Massageei bem, pra tudo pegar o gostinho, o sal, todos os temperinhos, ficar tudo imerso. Ó, tá vendo? Tá prontinha a minha marinada, isso aqui vai pro congelador dessa forma. Terminei os meus preparos. Levou 1h30 entre eu fazer esses 3 preparos e fazer umas carnes e deixar marinada. Então aqui eu tenho o molho vermelho, aqui eu tenho a carne moída refogada e aqui eu tenho o frango ao curry. Isso aqui já esfriou. E agora eu vou colocar nos potinhos, nos saquinhos e depois levar pro congelador. Agora eu vou armazenar tudo isso que eu fiz. E aqui eu tenho saquinhos próprios para ir pro freezer, tá? Esses eu encontro aqui no mercado. No Brasil, eu gostava de ir na casa de embalagens e comprar uns potinhos mais ou menos desse tamanho, que são aqueles também próprios para freezer e micro-ondas. E aí é bom porque eles encaixam no outro e aí poupa espaço no congelador, tá? Mas esses saquinhos, eu acho ainda um pouco estranho colocar comida no saco para congelar. Mas enfim, o importante é a gente trabalhar com quem tem. Não pode deixar de fazer, porque não tem a embalagem perfeita. Enfim, o importante é fazer, tá? No caso aqui, eu só tenho esse saquinho, então eu vou trabalhar com o saquinho que eu tenho. Aqui eu comprei um saquinho pequeno, porque eu faço porções geralmente para 2 pessoas, né? Então, eu vou começar agora a fazer. Vou começar pela carne moída. E aí, claro, gente, eu já faço mais ou menos a olho, tá? A quantidade que eu sei que eu uso para uma refeição. Mas se vocês quiserem ser mais precisos, você pode pegar uma balança e porcionar.
finalizei aqui a embalagem dos meus preparos. Então, hoje, o que eu consegui fazer? Eu consegui 3 porções de frango ao curry com leite de coco. Eu consegui 5 porções de molho vermelho, sendo que uma porção é maior, porque eu vou fazer provavelmente um macarrão, uma lasanha. E eu consegui 6 porções de carne moída também, sendo que uma é um pouco maior do que o normal. E isso aqui são complementos, né? Igual eu falei, preparos bases são aquilo para te ajudar a fazer outras coisas. Então, eu vou deixar aqui na descrição e também vou falar um pouquinho depois sobre ideias de preparos que você pode fazer com essas bases, principalmente o molho e a carne moída. Esse aqui não, esse aqui já tá prontinho, é só fazer um arrozinho no dia e assar uma batatinha, alguns legumes, enfim. Mas aqui eu também enriqueci com legumes. Aqui tem abobrinha e cenoura. Isso é uma coisa bem importante, a gente sempre enriquecer os nossos preparos. Assim como no molho vermelho e também na carne moída, eu enriqueci com cenoura. Fora as outras coisas que eu já coloquei no congelador, que são os bifes de porco, que eu falei aqui que eu ia marinar, e também as sobrecoxas de frango, que também já estão marinadinhas e já estão no congelador. Então, na verdade, eu tenho mais do que isso aqui de preparos. É claro, aquilo lá eu não cozinho antes, eu gosto de cozinhar na hora, principalmente bifes. Eu gosto de cozinhar na hora que eu vou comer, mas já tá lá marinando, que dá muito mais sabor e também produz menos compostos bioativos que fazem mal para nossa saúde. Bom, gente, esse foi o vídeo que mostrei um pouquinho de como eu preparo os meus preparos base aqui, que são um coringa na minha cozinha, me fazem poupar muito tempo. Eu adoro, não vivo sem, desde que eu comecei a fazer isso, todos os meses, religiosamente no começo do mês, eu faço os meus preparos. E comenta aqui o que você mais curtiu, qual foi a etapa que mais fez sentido para você. Só para vocês saberem, desde a primeira parte que eu comecei a mostrar aqui, que eu fiz a lista do que eu ia cozinhar, a lista de compras, fui no mercado, voltei, fiz os preparos, e armazenei tudo, foi mais ou menos umas 4 horas e meia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas, como eu falo, é investimento de tempo. São 4 horas e meia que eu passei fazendo isso, mas que vão me poupar muito mais tempo no meu dia a dia. Então, espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Deixe aqui nos comentários para eu saber e a gente se vê no próximo vídeo.